Oi, minha gente querida, tudo bem? Sejam bem-vindos a este vídeo respondendo as suas perguntas, né? A Rosiane, ela então abriu lá uma caixinha de perguntas no Instagram do Éramos Dois. Ela sabe que eu sempre fico com um friozinho na barriga por conta da quantidade de perguntas que vocês mandam. E eu sou um pouco prolixo, mas tentarei ser direto e objetivo nas respostas. Então, ela vai aqui atrás das câmeras, inclusive, me ajudar fazendo as perguntas. Então, primeira pergunta, Rosiane. Tiara Carla perguntou: Rafael tem cara de quem é bravo. Tô certa ou errada? Não, eu não me considero bravo, não. Inclusive, nem aqui dentro de casa, com as meninas e tal, e nem profissionalmente. Eu sou muito controlado, assim, eu acho, né? Pelo menos. Mas algumas determinadas coisas me tiram do normal. E a Tiara perguntou também: algo do dia a dia que tira você do sério? Inclusive, eu estava falando isso esses dias com alguém que, por exemplo, eu de fato acho que eu tenho um certo vício em café. Que quando eu não tomo café, ao invés de ficar, por exemplo, com dor de cabeça, eu fico realmente o humor alterado. Eu já percebi isso. Outras coisas também, como por exemplo, quando eu peço alguma coisa para ser feito naquele momento e a Rosiane não faz. Isso me irrita, ela sabe disso. Então, assim, eu tento me controlar em deixar ela fazer as coisas que eu peço no momento dela, mas isso me irrita um pouco, me tira do normal. E eu acho que também quando você fica alguns dias sem praticar atividade física, você também fica mais... Eu fico elétrico, com uma energia, assim, como se diz, uma energia que precisa ser extravasada, exaurida. Isso. A Lima Deusi perguntou: você acredita que tem alguma atividade, responsabilidade que é somente da mãe? Não. Na verdade, inclusive, eu sou totalmente contra isso, sobre essas questões de que só a mãe faz tal coisa ou só o pai faz tal coisa. Eu acho que a gente precisa definir as responsabilidades em casa de acordo com aquilo que cada um tem a sua maior aptidão. Então, eu realmente acho que eu não lavo o banheiro, por exemplo, muito bem. E a Rosiane já me falou isso e eu aceito numa boa. E ela acha que ela lava melhor, então ela fica com esse encargo que para mim é muito difícil. Pelo contrário, eu gosto de cozinhar, então eu acabo cozinhando com mais frequência mesmo aqui em casa. Então, eu acho que não tem nada a ver isso de é coisa da mãe, é coisa do pai. Eu acho que as pessoas têm que definir de acordo com aquilo que tem maior aptidão e vontade também. E também em relação, por exemplo, às meninas, a criação no dia a dia, também acho que é o mesmo sentido. A obrigação de educar é dos dois e nada compete exclusivamente da mãe. Apesar de que existem problemas no sentido de, por exemplo, que a mãe às vezes fica com receio de deixar o pai fazer alguma coisa que só ela acha que é capaz, ou simplesmente o cara não tem, por exemplo, determinação de fazer aquilo que ele deveria fazer. Então, eu acho que os dois precisam ter uma boa comunicação, mas os dois devem fazer tudo. Enfim, eu acho que isso tem que ser atribuído de forma do mesmo jeito que eu falei com as coisas de casa, assim, de acordo com a sua aptidão. Mas nunca sobrecarregando o outro, né? Eu acho que isso tem que ser dialogado sempre e os dois devem fazer, né? Engatando aí, qual atividade de casa você não gosta, mas faz? E a que você não faz de jeito nenhum? Eu acho que limpar a casa não é uma coisa que eu gosto, porém eu às vezes faço quando eu vejo que é preciso. Por exemplo, varrer. Eu acho que isso é uma coisa que varrer, passar aspirador, essas coisas, tudo assim, realmente isso me irrita um pouco. Me irrita assim, não de ficar irritado mesmo, de cansar, de que eu não tenho vontade de ficar fazendo isso toda hora. E, por exemplo, o banheiro realmente eu não gosto de fazer, mas se for preciso eu faço também. A Maria.mariar22 perguntou: dicas para o advogado iniciante que não estagiou durante a faculdade? Eu sou realmente um adepto que a pessoa, quando está fazendo curso de direito, ela tem que, se ela for, por exemplo, advogar, que era o meu propósito, ela durante a faculdade ela precisava realmente estagiar. Já que você não estagiou, eu acho que você tem que
procurar um serviço na advocacia sem querer filtrar demais, sabe? Só vou atuar em tal área. Não, você não tem experiência nenhuma, então você precisa aprender a atuar de alguma maneira. Então é como se fosse um estagiário, só que maior, grande. Eu, inclusive, quando fui estagiário num escritório aqui em Brasília, eu lembro que eu tinha um colega que já era formado, ele não tinha OAB ainda, porém ele estava estudando para a prova da ordem e ele era tipo um estagiário normal, como todos nós os outros. Ele não tinha, sabe, porque às vezes as pessoas nessa área pensam assim, eu já tenho tanto conhecimento, então só vou atuar em tal área. Não, você não tem experiência em nenhuma, então você precisa pegar de tudo, como se fosse um estagiário iniciante, só que agora já formado. Inclusive no meu perfil, na minha bio do Instagram, eu tenho um curso gravado que eu falo como iniciar na carreira da advocacia, onde eu explico de forma muito clara algumas coisas básicas para a área da advocacia para pessoas como você. Então, assim, saber como atender cliente, saber como precificar o seu serviço, saber o que deve ser feito no dia a dia no escritório, enfim, coisas, né, necessárias para um iniciante na advocacia. E eu gosto de falar isso porque realmente desde antes do ensino médio eu já sonhava em advogar. Então realmente eu gosto muito da profissão. A Isabel Davi Veríssimo perguntou: Rafael, você já escutou os Barões da Pisadinha? Nunca ouvi falar. Sério mesmo, não sei o que é isso não. É uma música? Não sei. Acho que é uma banda, né? Porque ela falou, você já escutou os Barões da Pisadinha? Não, nunca ouvi. Estava editando esse vídeo e aí tivemos curiosidade de ouvir os Barões da Pisadinha. Rafael tá procurando aqui. Porque às vezes é essas músicas chiclete que a gente já ouviu, mas não sabe de quem é, entendeu? Os Barões da Pisadinha. Põe aí algum. Rafael tocou uma música aqui só porque eu não posso deixar por causa dos direitos autorais, mas que eu já ouvi por aí. Eu disse pra Rose que eu odeio esse tipo de música. Por tudo. A voz do cara é insuportável, a letra é chata, a batidinha. Péssimo. Nunca ouvi e nem faço questão de ouvir. A Eliara Queiroz perguntou: meu marido tem um homônimo com problemas na justiça e está afetando meu marido. O que fazer? Você precisa identificar aonde que está esse processo que atrapalha a vida do seu marido, entrar em contato com o cartório da vara onde está esse processo do homônimo e falar com o diretor da vara explicando de que existe um homônimo, que você não é a pessoa tal. E aí provavelmente o diretor ou um servidor do cartório vai solicitar a você que você forneça uma cópia da sua identidade com o seu RG e CPF para verificarem isso e fazerem uma correção, uma adequação, porque o sistema dos tribunais, eles muitas vezes não identificam, eles só colocam o nome da parte. Então, se você mostrar o seu CPF, ele vai distinguir que existe um homônimo. E aí eles conseguem fazer essa retificação no sistema e sai. Eu já tive um problema desse, inclusive, onde eu respondia supostamente por um crime de violência doméstica. E eu entrei em contato com o cartório quando eu descobri isso e falei, não, existe outro Rafael e tal, parará. No mesmo dia resolveram isso. E a gente também já foi parado em uma alfândega, né? Que o policial falou, nossa, você tem um homônimo que estava fazendo a viagem no mesmo período que a gente. Ele, mas você já, como assim? Você já entrou aqui e não sei o que lá? E era um homônimo do Rafael. Exatamente. Sorte porque como era uma viagem internacional e a gente passa com o passaporte, ele na hora identificou meu CPF, né? Viu lá meu CPF, minha digital, e aí ele viu inclusive da onde esse outro Rafael estava saindo e a origem dele, que era, acho que do Nordeste, se não me engano. A Grazi C.S. Oliveira perguntou: as empresas podem fazer cobrança de dívidas pelo WhatsApp? Podem, desde que isso não exceda a um limite que perturbe a sua vida. Mas eles podem utilizar o WhatsApp sim para fazerem cobrança, mandando mensagem, mandando alguma imagem, mas pode ser feito sim. Agora, se você recebe isso, por exemplo, mais de 3 vezes por dia, e em horários totalmente inoportunos, por exemplo, às 6 horas da manhã,
ou então à noite, depois das 7 da noite, isso pode ser caracterizado como cobrança abusiva, mas não existe nada na lei que fale um horário específico ou uma quantidade exata, apenas de que se exceder assim, a razoabilidade, e que normalmente é definido como razoável esse quantitativo que eu te falei, aí você pode inclusive entrar na justiça contra a pessoa. A Jéssica Alves SF perguntou: o que você acha sobre a ideia de ter ou não irmãos? Faz falta na sua opinião? Eu acho que faz. Eu tenho irmãos, né? Nós somos eu e mais 2 irmãos, uma mulher e um homem. E eu acho que a experiência de você ter irmãos agrega absolutamente muito na vida de uma pessoa, porque a gente aprende de forma muito forçada a compartilhar as coisas no dia a dia ao longo da sua vida. Então, a mesma situação de quando você leva o seu filho, por exemplo, e ele começa na escola, e aí tem aqueles problemas, né, da criança não querer compartilhar brinquedo e tal. Eu acho que quando você tem irmão, esse problema e essa adaptação já começa e vai pro resto da vida. Fora também a questão de que você tendo irmãos, é um familiar seu, né? Então, assim, ele te conhece. Irmão não é amigo, né? Ele é mais do que um amigo. Ele realmente vai estar sempre próximo. Ele te conhece a sua origem, ele sabe como você é. É uma pessoa que, teoricamente, você sempre pode contar. Então, assim, irmãos servem para isso, para a vida, né? A Estudo 1984 perguntou: como começar uma relação com Deus? Eu acho que para você começar uma relação com Deus, você precisa primeiro saber o que Ele quer falar com você. Porque muitas vezes a gente quer começar uma relação e a gente quer só falar. E a gente precisa entender que uma relação os dois falam. E nessa relação entre homem e Deus, Deus precisa falar mais do que o homem. Então... E tem uma forma muito clara para você ouvir Deus, que é através da sua própria palavra. Então as pessoas, elas muitas vezes renegam, acham que é muito difícil ler a Bíblia, que ela tem uma linguagem muito difícil, ou então que é só para determinado grupo de pessoas, né, líderes religiosos, e não. Então eu acho que para você começar um relacionamento com Deus, você precisa permitir Deus falar com você, que é através da sua própria palavra. E Ele tem muito a falar com você através da palavra dele. E isso a gente fica muito impressionado quando a gente começa a ouvir, né? Nice_1206 perguntou: como consegue ter tanta paciência e disposição para tudo? Eu acho que eu não me considero essa pessoa, agradeço o elogio, mas eu sou humano. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Eu acho que tem dias que eu não tenho paciência. Porém, graças a Deus, eu sou casado e minha esposa percebe quando eu estou sem paciência e ela assume determinados momentos, o que acaba me auxiliando a me recompor, digamos assim. Mas, por exemplo, tem dias no trabalho que eu só tenho notícia ruim, principalmente, gente, advogado trabalha só com problema. Então, eu só escuto problemas. Dificilmente eu escuto alguma situação boa, a não ser que é algum processo onde eu estou ganhando, né? Que eu sou o autor, digamos assim, mas normalmente eu só resolvo problemas. Então, assim, eu sou acostumado em ouvir problemas, né? E viver sob pressão. A viver com prazo, né? Então, todos na justiça, normalmente, dos 3, né? Por exemplo, vou ser bem resumido, por exemplo, um juiz, um advogado, uma promotoria, quem tem prazos normalmente mais curtos e que vive sob pressão, sem dúvida nenhuma somos nós advogados, porque os prazos nem sempre são iguais e alguns nem têm prazo, como o juiz. Então a gente acaba vivendo sob muita pressão e eu acho que eu gosto de viver sobre essa pressão, enfim. A Pamela.Cristina.9699 perguntou: qual a sua maior expectativa para 2021? Depois da vacina? Todo ano eu começo e eu tenho assim uma prospecção de que o meu escritório cresça mais, de que alcance novos sucessos assim, em vários tipos de demanda que já estão em curso, ou então até de novos processos. Eu tenho essa prospecção. Eu tenho prospecção principalmente na Rafaela, de ver o desenvolvimento dela a cada ano de forma acadêmica, porque a gente percebe que a cada ano ela cresce muito, ela muda demais, e a gente olha uma foto de nem um ano, de 11 meses atrás, do início do ano,
a gente percebe como que ela cresceu. E a Heloísa também, obviamente. Mas como ela já está, né, inserida nesse meio acadêmico, a gente vê que evolui de uma forma muito grande. Então eu tenho essa vontade de ver ela melhorando cada vez mais, aprendendo a ler, né, de fato, a escrever, principalmente agora. A Elaine.m. Ramos perguntou: qual o maior desafio que já teve na paternidade? Eu acho que quando a Rafaela nasceu, esse já foi o maior desafio de fazer tudo. Porque eu não... A Rose já estava grávida dela, obviamente. Já estava tipo 9 meses à minha frente, né? Então, assim, a gente acaba eu pelo menos me sentia assim, eu tô correndo atrás. É como se a minha corrida tinha começado naquele momento e ela já estava correndo, a Rosiane, né? Então, assim, eu tive que aprender tudo, aprender a dar banho, né? Principalmente eu antes da Rafaela nascer, eu nunca peguei nenhum bebê no colo. Eu tinha medo de pegar bebê no colo, medo de quebrar, de machucar. Eu não sabia pegar uma criança no colo. Você não sabe disso. Eu evitava. Às vezes, os meus sobrinhos eu ficava, às vezes, para pegar, eu ficava com receio de pegar e machucar. Então, assim, eu acho que isso tudo com a Rafaela foi uma experiência bem no início, assim, o primeiro, segundo mês como pai foi um grande desafio. Bom, então é isso, minha gente querida, espero que você tenham gostado, tentei ser o mais rápido possível e se você gostou desse vídeo, dá o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo, até o próximo vídeo, um beijo, tchau!